Educação integral e educação em tempo integral. Há uma diferença entre estes conceitos? Olá, eu me chamo Rafael Busato, sou professor, faço aqui neste momento minha audiodescrição, utilizo uma camisa roxa escura, um óculos, ao meu fundo há uma parede branca. É um prazer enorme estar aqui com você nessa jornada de aprendizagem, onde nós teremos a oportunidade de dialogar um pouco sobre esse tema tão importante que é educação integral. Para tanto, nós temos aí algumas situações que nós precisamos conversar. Primeiro, o conceito de educação integral e o que vem a ser também educação em tempo integral, que foi aí a pergunta que eu fiz de início. E compreendemos também o que temos de historicidade, os marcos históricos aqui no nosso país, que nos ajudam a compreender o que hoje temos como conceito de educação integral. Nós vamos perceber que é toda uma situação, um ponto de partida histórico que é importante nós trazermos para a nossa abordagem. Nós iniciamos aqui conversando a respeito de educação integral. Gostaria que você pudesse tomar nota, fazer as suas anotações. De uma maneira muito objetiva, a educação integral está para além da educação que ocorre ali entre os muros da escola. Nós estamos falando do desenvolvimento humano, ou seja, o processo formativo de escolarização que se dá também pela escola, mas que tem influência da família, da sociedade, do próprio Estado, do acesso que um sujeito tem ou deveria ter em relação à cultura, ao meio social político, à própria questão também da literatura que está na cultura, a musicalidade, enfim, vários fatores que vão sendo uma oportunidade formativa, então, para o desenvolvimento humano. Quando nós retratamos educação em tempo integral, nós precisamos entender que estamos falando de uma estruturação, como que todo esse processo ali também na escola pode ser fortalecido. Nós então entendemos que educação em tempo integral tem a ver com uma ampliação de jornada de estudo. Vamos pensar, é comum das nossas escolas, temos aí uma jornada ali no período vespertino, matutino, que tem ali em torno ali de 4 a 5 horas diárias, com um tempo ali de intervalo e, enfim, temos aí essa oportunidade para vencermos alguns componentes, ter aquele momento de socialização, mas que tem ali um meio período. A educação em tempo integral é a continuidade disso. Então, aquele momento do contraturno, que não é para ser apenas atividades de projetos desvinculadas de um currículo. Pelo contrário, é exatamente a inserção de todos esses pontos dentro de uma proposta curricular que deve ser forte, engajadora, que dialogue também com o centro de interesse do estudante e, acima de tudo, aprofunde o conhecimento, que faça que aquele saber que circula entre a sociedade, ali nas ruas daquele bairro, se sintetize num conhecimento robusto que oportunize ao estudante uma jornada promissora de estudos. Então, nós podemos entender que sim, é uma ampliação de jornada, tem a ver com um período onde o estudante ficará mais tempo na escola, entretanto, deve-se ter então uma proposta curricular flexível, forte, que desenvolva, que ajude no desenvolvimento do sujeito. Para entendermos isso, nós precisamos olhar um pouco para trás. Vamos observar, por exemplo, que esse conceito de educação integral, embora mais utilizado neste momento, ele teve ali os seus primórdios, algumas concepções também dadas ao período histórico que ajudaram muito na elaboração do que nós temos hoje desta concepção de educação integral. Já na década de 1930, ali no movimento de escola nova, nós temos alguns precursores como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, onde eles trouxeram muito essa preocupação, dado ao momento histórico que o país vivia, de uma nova concepção de sociedade, um país que estava caminhando no entendimento do que é ser república. Obviamente, setores
como a educação precisava também de uma redescoberta, precisava também de um aprimoramento no seu entendimento. Se tínhamos, por exemplo, uma educação restrita a apenas a alguns grupos, era preciso pensar o contrário disso, o contraponto mais acessível. Se tínhamos uma educação vinculada a uma questão religiosa, uma concepção meramente religiosa, de um único entendimento, era preciso trabalhar também a laicidade. E da onde observaram, por exemplo, esse movimento? Na Europa já se tinha muito essas discussões, pelo tempo também de estruturação que os países viviam, mas pensando de uma forma pedagógica, de conhecimento, acadêmica. Houve muito a colaboração de Dewey ali nos Estados Unidos, onde ele trazia uma linha pedagógica mais progressista. Agora vamos vincular novamente com esse movimento de escola nova. Então, uma nova república, ou melhor, um período de uma concepção de república, não mais sobre o poderio de um Estado, um país colônia, como no século anterior, mas uma nova necessidade de industrialização, de ampliação de suas fronteiras, no sentido de ocupação de outros territórios, e obviamente também com a necessidade de industrialização, novos empregos. É preciso sim também trazer uma concepção formativa na base, na educação básica. Então se começa a ter esse momento. E olha que interessante, em 1932 houve um manifesto de várias figuras notáveis, inclusive os dois, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, e a poetisa Cecília Meirelles, aonde esses intelectuais, esses ajudadores na construção do saber, trouxeram muito que era preciso pensar de uma maneira mais ampla. A laicidade, ou seja, as nossas escolas terem um padrão laico não vinculado a uma concepção religiosa, gratuita, ou seja, ser acessível não apenas a algum grupo social, como eu disse anteriormente, mas ter, por exemplo, esse acesso àquela premissa de educação para todos. E com tempos mais tarde, obviamente isso foi se fortalecendo, em alguns momentos também perdendo a força, porque vamos lembrar que nós também tivemos um período de ditadura militar, onde houve toda uma nova remodelagem no modelo de educação, mas havia muitos contrapontos, até mesmo a esse movimento de ditadura. Nós vamos observar na história a construção, por exemplo, de Paulo Freire com seus diálogos populares, a sua pedagogia de libertação, aonde se trazia muito essa necessidade, sim, de trazer esse desenvolvimento humano do sujeito, considerando o processo de alfabetização de adultos, dos adolescentes. Enfim, nós temos aí várias situações que retratam muito essa abordagem de desenvolvimento humano. Tempos mais tarde, nós temos que considerar que já começávamos a ter, ou melhor, paralelo a isso, alguns momentos de atendimento a essa proposta vinculada à saúde, a esporte, desde os centros de integração, até mesmo as escolas parque ali, né, de Darcy Ribeiro. E nós vamos percebendo que tudo era tentativa e diálogo também em relação a essas propostas que se tinham já em outros países, que aqui no Brasil ainda estava se ancorando. Mas nós precisamos dar um salto lá para 1988, quando isso acaba sendo mais expressivo na nossa Constituição Federal, em 1992, no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando essa concepção da criança, do adolescente, ser um sujeito de direito, e também o papel do Estado no sentido dessa proteção, desse amparo, e anos 2000, precisamente ali 2001, com o Plano Nacional de Educação, e pulando ali para 2007, com as experiências que nós temos dessas escolas com ampliação de jornada, ali no Nordeste, estados do Pernambuco, e depois nós vamos tendo programas federais como Mais Educação, onde isso acaba sendo um ponto crucial no sentido de atividades no contraturno, situações que precisam ser vivenciadas para o desenvolvimento humano. Isso vai amarrando ainda mais essa concepção de educação integral. Mas tem um ponto importante.
Dada essa jornada histórica, o que nós conhecemos hoje, o modelo de educação integral muito forte, muito intenso a um currículo, observando também o protagonismo do estudante, o seu centro de interesse, isso é, o seu projeto de vida, tudo o que nós temos hoje tem a ver também com os ensaios, com as experiências também de mudanças a cada época que nós tivemos no país. Então vejam como é amplo essa concepção de educação integral. E, sendo amplo, necessário também refletirmos alguns pontos, como nós vimos nesta aula. Primeiro, existe sim um ponto importante ao considerarmos que educação integral é um processo de desenvolvimento humano. Esse é um elemento chave para entendermos que ela está além dos muros da escola. A educação em tempo integral, a experiência de ampliação de jornada que deve estar vinculada a um currículo e esse currículo dialogar fortemente com o desenvolvimento do estudante. Também o escutando, fazendo um sujeito ativo da sua escolarização, do seu processo de aprendizagem. O professor também sendo mediador. E um ponto importante é considerarmos os marcos históricos que nos dão este entendimento que hoje temos de educação integral. Eu espero que você tenha tomado nota, feito aí suas anotações. Há um texto de apoio também, exercícios também de aplicação para que você também possa aprofundar ainda mais este conceito. Nos vemos numa próxima. Até lá!